Prepare-se para o confronto espiritual. Você está pronto para desvendar os segredos ocultos do Manual do Ser Humano? Entre em um mundo fascinante de mistério e espiritualidade, onde o Anticristo se revela nas entrelinhas do texto sagrado. Cada frase é um aviso para o que está por vir, e você precisa estar atento aos sinais. Embarque em uma aventura de conhecimento e reflexão, e descubra como o Anticristo e a guerra espiritual vão definir o destino da humanidade. Não perca tempo, assista agora e prepare-se para enfrentar os maiores desafios espirituais da sua vida. Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. Você não vai acreditar no que o Anticristo fará a seguir. Prepare-se para o confronto espiritual. Você está preparado? Mas antes de prosseguirmos, queremos sua participação. Peço gentilmente que apoiem o canal com um like, comentando suas experiências e insights. E, é claro, inscrevam-se e ativem o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulos 2, verso 3 a 8, a palavra revelado, mencionada 3 vezes, carrega uma ênfase significativa, especialmente no contexto do Anticristo. Essa repetição não é acidental. Ela serve como uma ênfase deliberada do autor para chamar a atenção do leitor a um conceito teológico crucial. O texto destaca a noção de um momento decisivo e definidor, uma grande revelação ou apocalipse. Isso não é apenas uma revelação comum, mas está especificamente ligado ao surgimento do Anticristo, uma figura de importância fundamental na escatologia cristã. O uso repetido de revelado sugere que a identidade e as ações do Anticristo não permanecerão ocultas, serão expostas, claramente discerníveis para aqueles que testemunham esses eventos. A expectativa dessa revelação também serve como um alerta, destacando a necessidade de vigilância, discernimento e uma base sólida na fé durante períodos de engano e apostasia. A repetição de revelado neste trecho é uma ferramenta poderosa, enfatizando a natureza monumental dos eventos descritos e suas implicações profundas, tanto para os leitores contemporâneos quanto para os futuros seguidores das Escrituras. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 a 8, somos advertidos a não sermos enganados, pois a revelação do homem do pecado, o filho da perdição, está intrinsecamente ligada a eventos cruciais. Essa revelação não é apenas uma questão de futuro distante, ela é um alerta para os crentes contemporâneos sobre a presença sutil do espírito do Anticristo. No decorrer dos anos, testemunhei figuras que em minha mente suscitaram a pergunta: poderia este ser o Anticristo? De tempos em tempos, surgem líderes cujas palavras e crenças, quando confrontadas com a Bíblia, levam à conclusão de que estão influenciados pelo espírito do Anticristo. 1 João 4, verso 3. Esses indivíduos, embora não sejam identificados como o Anticristo em si, manifestam a atitude que nega a natureza e missão de Cristo. A sociedade moderna reflete cada vez mais o espírito anticristão, negando a encarnação de Jesus Cristo. Instituições e grupos se opõem abertamente ao Senhor, buscando remover qualquer vestígio dele da sociedade. Vivemos em uma época em que valores cristãos tradicionais, especialmente na moralidade sexual, estrutura familiar e santidade da vida, enfrentam hostilidade cultural crescente. A secularização da sociedade, marcada pela diminuição do respeito por valores cristãos e pela ênfase crescente em princípios seculares na governança, educação e vida pública, é evidente. A remoção de símbolos cristãos de espaços públicos simboliza essa mudança, conforme delineado em Lucas 22, 3.
O relato de Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, destaca como até mesmo os mais próximos seguidores de Cristo podem se tornar suscetíveis a influências espirituais malignas. Lucas 22:3. Este exemplo serve como um lembrete de que espíritos malignos podem infiltrar corações e mentes, especialmente em um mundo cada vez mais afastado dos valores e ensinamentos cristãos. O espírito do anticristo, mencionado em 1 João 4, verso 3, não se limita a um futuro adversário singular de Cristo. Ele abrange um espírito ou atitude difundida que se opõe à verdadeira natureza e missão de Cristo. Desde os primeiros dias da Igreja, muitos anticristos têm existido, representando forças ou indivíduos que se opõem a Jesus Cristo. O surgimento de indivíduos impregnados pelo espírito do anticristo sinaliza uma mudança profunda no cenário espiritual. Eles não apenas acolherão o anticristo quando ele surgir, mas também participarão ativamente de sua agenda. Esta participação pode se manifestar de várias formas, desde a promoção de políticas que contradizem a ética cristã, até a perseguição aos que permanecem firmes em sua fé. A remoção de símbolos e práticas cristãs de espaços públicos é um prelúdio simbólico para a apostasia espiritual mais profunda que acompanhará a ascensão do anticristo ao poder. Em tempos assim, o papel dos fiéis torna-se ainda mais crucial. Os crentes são chamados a permanecer vigilantes, discernir e permanecer firmes na fé, resistindo à sedução do espírito do anticristo. O relato de Judas Iscariotes em Lucas 22:3 serve como um alerta, demonstrando como até mesmo aqueles próximos a Cristo podem sucumbir a influências malignas. A crescente conformidade de algumas igrejas com as tendências mundanas é um sinal de alerta, indicando que, em um futuro marcado pela aceitação generalizada do sinal do anticristo, algumas congregações podem se alinhar com esse espírito. Diante destes desafios espirituais, levantemos nossos olhos para as Escrituras, fortaleçamos nossa fé e estejamos preparados para resistir ao espírito do anticristo. O futuro espiritual está em jogo e a escolha entre seguir a Cristo ou ceder ao espírito anticristão moldará não apenas nossas vidas individuais, mas a direção da história humana. Estejamos alertas, pois a batalha espiritual se intensifica. Você está preparado? Agora é sua vez de participar dessa conversa. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Se este vídeo impactou sua vida de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber mais conteúdo espiritual e profético. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês.